bom dia, amigos. Bom dia do A ao Z. Para não esquecer você, um ótimo dia, abençoado, glorificado e santificado pelo Todo-Poderoso sempre. Eu sou a Europa, mais um dia, mais uma missão. Um abraço no seu coração e nesse dia, nesse local maravilhoso, eu gostaria de pedir para vocês se permitirem nesse momento, dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu vou fazer para você. Amigos, nesse dia maravilhoso, falar sobre o que para vocês? Falar sobre medo de amar. Eu tenho notado muitas pessoas têm medo de amar. Aí as pessoas falam assim, mas como que tem medo de amar? Ninguém tem medo de amar. Tem. As pessoas têm medo de falar. Tem pessoas que são audíveis, necessitam que você fale, eu te amo. Tem pessoas que são mais do sentido, ela gosta de sentir que é amada. Tem pessoas que gostam só de ver os seus atos para com ela como que ama. Mas essa palavra, eu te amo, está em falta, está em escassez. Eu estou vendo que está em escassez, está muita escassez, as pessoas têm medo. O pai não fala para o filho não fala para o pai, o irmão não fala para o outro irmão não fala para outro irmão, o amigo não fala para o amigo, a amiga não fala para a amiga. Por quê? Porque essa palavra, quando fala amor, eu te amo, as pessoas têm aquela impressão de que estamos falando de amor, de relacionamento, de estar junto, de ser namorado, namorada. Não tem nada a ver com isso aí, gente. Não tem nada a ver. Amor, é uma coisa muito linda, muito forte, muito expansiva. E até vídeos, eu vejo que vídeos falando desse tema, muitas vezes não aparece. As pessoas têm medo de amar. Estão com medo de amar, estão com medo de... Porque às vezes aconteceu alguma coisa na vida da pessoa, talvez um relacionamento que deu errado, e ela falou para a pessoa, eu te amo, e quando falou eu te amo, a pessoa começou a pensar, agora sou dono desta pessoa. E automaticamente começou a agir de formas inúteis, e nesse momento que ela começou a agir de formas inúteis, o que aconteceu? A pessoa automaticamente mudou o comportamento, mudando o comportamento, essa pessoa que falou eu te amo, sentiu que é melhor desistir desse amor, e sai, acaba. E acaba falando o quê? Acaba o quê? Bloqueando e não fala mais, eu te amo. Tem esse medo de amar, começa a ter medo de amar. Por quê? Porque muitas vezes também uma pessoa tem um relacionamento, talvez seja um relacionamento familiar, com uma pessoa que ela ama muito, e de repente essa pessoa sai desse mundo terrestre. E o que acontece? Mais uma vez ela falou eu te amo, mais uma vez ela sentiu grande amor por aquela pessoa e ela sofreu. E acontece que o nosso subconsciente, como ele não filtra, mas ele está sempre nos defendendo de uma forma ou de outra, ele coloca para o nosso consciente, onde está o lobo frontal, manda uma mensagem para que ele não continue mais com essa informação, mandando novamente informação para dentro do subconsciente. Eu te amo, eu amo essa pessoa, eu amo aquela outra pessoa, eu amo demais, não posso viver sem essa pessoa. Essa informação, eu não posso viver muito mais sem essa pessoa, é natural e nós temos que viver pensando nesta informação. Nós podemos viver sem qualquer pessoa, nós não podemos viver sem nós mesmos. Eu fiz um vídeo falando sobre esse tema e o que acontece? Quando nós falamos eu não posso viver sem eu mesmo, é quando eu tenho consciência da minha própria pessoa, consciência do que está acontecendo comigo, autoobservação, é um todo, é um complexo inteiro que você tem sobre você mesmo e você está vivendo como você mesmo. Você sabe quando você está ficando triste, você sabe quando você está querendo entrar para baixo numa depressão, você sabe quando você está tendo ansiedade. Isso é uma autoobservação e é você ter consciência de você mesmo. Muitas pessoas não têm consciência de si mesmo e quando vê, elas estão entrando em grandes atritos amorosos, atritos afetivos, atritos familiar, porque não tem essa observação, não tem essa consciência de si mesmo. Então nós podemos viver sem nós mesmos, mas nós podemos viver sem qualquer pessoa que esteja na nossa vida hoje e não está mais amanhã, nós podemos viver sem essa pessoa. Nós podemos viver sem uma pessoa que já esteve na nossa vida e hoje também não está, também podemos viver. Nós podemos viver sem uma pessoa que vamos conhecer amanhã e depois não vamos desconhecer ela, no caso, ela vai para outra cidade, ela vai para outro lugar, ou ela foi um relacionamento seu que de repente acabou. Nós podemos viver sem essas pessoas. Sim, nós podemos viver sem essas pessoas. E nesse momento eu digo para vocês, nós temos que eliminar esse medo de amar. Quando você fala, eu te amo, mas você tem que se amar muito mais do que você ama outra pessoa. Então, automaticamente, se essa pessoa sai da sua vida, não vai ter problema algum. Por quê? Porque você se ama realmente. Então, quando você se ama mais do que qualquer pessoa deste mundo, eu sempre falo, em primeiro lugar, temos que amar o Todo-Poderoso, depois amar a nós mesmos. Não, eu tenho que amar primeiro meu filho, primeiro minha filha. Não, eu tenho que amar a mim mesmo, para depois
poder amar alguém. Porque quando eu se amo totalmente, automaticamente eu vou passar muito mais amor para as pessoas, muito mais respeito, muito mais carinho, muito mais atenção e muito mais realidade do que está acontecendo. Há casos de pessoas, principalmente pais, que o filho está se metendo no mundo da negatividade e as pessoas falam, ó, seu filho está entrando no mundo da negatividade. Não, meu filho não foi criado para isso, eu dei uma boa educação e esse filho não está acontecendo isso. Vem outra pessoa, ela automaticamente termina a amizade com aquela pessoa, termina a amizade, talvez seja um policial que está orientando para que não tenha que ele agir mais pior futuramente, mas a pessoa diz, não, meu filho não foi criado para isso, ou minha filha. E depois, como ela se amava muito mais o filho do que ela mesma, ela não conseguia ver. Os olhos ficavam cegos e não conseguia acreditar que aquela pessoa que ela tanto ama fez aquilo negativo. E depois temos grandes problemas. Então, o medo de amar não tem problema. Você pode amar qualquer pessoa, você pode amar o seu amigo, pode amar a sua amiga, mas é um amor, cada pessoa recebe o seu amor. Você tem um amor de sobrinho, tem um amor de namorado, de namorada, um amor de casal ou de outro casal, entendeu? E você tem situações que são desta forma. Então o amor ele é expansivo para cada coisa. Você vai amar da mesma forma, só que o amor para namorado é uma coisa, para família é outro, né? Não é a mesma coisa. Então não pare nesse momento e comece a exercer mais essa vontade de amar, tirar esse medo de amar da sua vida. Ame sempre, 100%. Você pode amar cada vez mais. Você pode, você é muito mais. Então, elimine da sua vida esse medo de amar. Eu sou Ivan Europa, mais um dia, mais uma missão. Um abraço no seu coração e fiquem com Deus.